Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora em que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Emanuel, sou professor de Geografia da Rede Força Máxima, eu trabalho na unidade de São Gonçalo, Piabetá. E na aula de hoje a gente vai falar sobre Estados Unidos da América, né? O que a gente vai abordar nessa aula? A gente vai abordar é, a formação territorial dos Estados Unidos, o processo de industrialização, né, desse país, a sua regionalização e, por último, a gente vai falar sobre como se encontra os Estados Unidos hoje dentro do grande tabuleiro, né, do xadrez geopolítico mundial. Então, primeiro vamos falar sobre a sua formação territorial, né, e as vantagens naturais da qual decorre essa formação territorial. Primeiro, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo e o terceiro país mais populoso. Então, isso garante ali, né, uma grande reserva mineral, né, por conta do seu tamanho, né, uma grande reserva de bens minerais, uma grande variedade climática e uma topografia muito variada também, com a presença de muito solo fértil. Né? Então, como que essa topografia ela vai ser favorável? A gente vai ter a formação aqui no centro dos Estados Unidos de uma grande bacia sedimentar, de uma grande planície. Né? E essa planície ela vai ser favorável, né, por conta da sua pouca declividade. Né? Então você não tem muita inclinação, então é favorável à agricultura. Né? A variedade climática também vai ser propícia para a produção agrícola, né, na mente, né, tendo a ideia de que o norte dos Estados Unidos é uma região mais fria do que a região sul, ou seja, a gente vai ter dois tipos de climas, né, falando de uma forma geral, né, isso vai, né, favorecer ali a produção agrícola diversa, né, tanto no norte quanto no sul, e também, né, bastante importante para o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos, a gente vai ter a presença do carvão mineral, né, que vai ser utilizado durante a primeira revolução industrial, e o petróleo, né, que é utilizado como matriz energética, né, desde a segunda revolução industrial, né, que ela vai ganhar ali protagonismo, e os Estados Unidos ele tem uma grande reserva tanto de petróleo quanto de carvão, né, e aí isso vai ser favorável para a sua industrialização. Mas bom, como a gente fala de expansão territorial, a gente está falando ali um pouco, né, de certa forma, de um crescimento, né, de um crescimento geográfico desse território. Como que isso vai ocorrer? Como que os Estados Unidos ele vai se tornar o país que a gente conhece hoje? Né? Lembrando, nenhum país ele é, né, Estado-nação, etc. Ele é um produto natural. Né? O país, um Estado-nação, é produto de processos sócio-históricos geográficos. Né? Eu tenho ali, eu acrescento geográfico porque, né, esses acontecimentos, esses processos sócio-históricos, ele tem que acontecer em um espaço. Né? E esse espaço ele vai influenciar também esses processos, né, que vão ocorrer. Bom, primeiro, a gente vai ter que falar sobre o processo de colonização dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele vai ter uma divisão, né, da sua colonização. A gente vai ter um norte, né, que vai ser muito mais característico, né, vai ter uma característica muito mais marcante de uma colonização de povoamento. Né? Então a gente vai ter uma grande quantidade principalmente de protestantes saindo da Inglaterra para ocupar essa região, né, devido às perseguições religiosas que ocorreram na Inglaterra. E a gente vai também ter a formação de um sul, né, de um caráter mais de exploração. Né? Como assim de exploração? A gente vai ter ali a formação de grandes fazendas, de grandes plantations monocultoras, que vão produzir, né, principalmente tabaco e algodão. Então a gente olha aqui nessa imagem, e aí quando eu falo que o território é algo natural, a gente tem que lembrar que essas 13 colônias aqui, né, do lado direito, né, elas vão ser as primeiras colônias ali estabelecidas pelos colonizadores ingleses. E aí, a partir dessas 13 colônias, né, você vai ter uma expansão territorial em direção ao oeste. Então, ou seja, esse território ele vai ser ali formado por diversos processos sócio-históricos geográficos. A gente vai falar um pouco sobre esses processos, né, principalmente sobre essa expansão para o oeste. Né? Como que vai se dar essa expansão para o oeste? Primeiro, a gente vai ter ali uma ideia que vai ser bastante inculcada na população, né, norte-americana, né, nessa população que ainda é colona, vamos dizer assim, que é a ideia de um destino manifesto. Né? Essa ideia ela vai sair ali
da tradição judaico-cristã. Né? E o que vai ser essa ideia de destino manifesto? Né? Segundo essa ideia, você tem ali um povo que ele é escolhido por Deus, né? E esse povo escolhido por Deus ele tem como obrigação, como destino, né? Levar a civilização para outros lugares do mundo. Né? No caso dos Estados Unidos, levar a civilização em direção ao oeste. Já que, né, quando a gente fala do oeste, a gente está falando de uma região amplamente habitada por indígenas, por populações originárias. Então isso vai fazer o quê? Vai fazer com que essa população eleita, né, leve essa civilização. Né? Que população eleita é essa? Né? Eu coloquei esse termo aqui, o WASP, né, que é um termo em inglês, que significa branco, anglo-saxão e protestante. Então é essa população aqui que vai ser escolhida por Deus, né, segundo o destino manifesto, obviamente, para ser ali a população que vai levar a civilização aos incivilizados. Quem são os incivilizados? São os indígenas, né? O Oeste ele vai ser sempre retratado como uma coisa selvagem, como uma coisa que tem que ser domada, né? Domada por quem? Pelo hóspede, né? Domada ali pelo, né, branco, anglo-saxão e protestante. E a gente olha aqui esse quadro de 1872 de John Cast, né? Não sei pronunciar esse nome, mas nesse quadro a gente consegue visualizar o quê? Uma mulher, né, toda vestida de branco, né, uma mulher caucasiana, né, loira. Ela carrega na mão, se eu não me engano, é uma Bíblia, né? Não tenho certeza agora, não dá para ver nessa imagem direito. Mas o mais importante, se a gente observar, a gente tem aqui ó, uma caravana de colonos, né, indo em direção ao oeste, né, atrás dessa caravana e dessa mulher aqui, né, da América, né, o nome dela. Né, você tem aqui o que? A formação já de uma civilização, né, do ponto de vista ali ocidental, né, com casas fixas, né, já com domínio dos animais, etc. e tal. E aqui do lado, né, do lado esquerdo, né, que seria aqui a representação do oeste, a gente vai ter o quê? Indígenas fugindo dessa mulher branca. A gente tem aqui um animal que parece um urso e lá no fundo uma quantidade grande de búfalos, né, que habitavam ali principalmente o meio oeste dos Estados Unidos. Ou seja, né, essa civilização representada por essa mulher, né, ela vai estar o quê? Expulsando essas pessoas ali do seu território. É claro que não é só expulsando, a gente tem que falar aqui do grande genocídio da população indígena, né, a população originária ali da onde que a gente conhece hoje como Estados Unidos. Isso vai ser retratado, claro, né, numa grande quantidade de filmes, ali, nos famosos filmes de faroeste, né? Vão retratar o quê? Vão retratar justamente essa expansão, né, dos cidadãos, dos colonos em direção ao oeste. Bom, e aí, quando a gente fala desse território, né, da vastidão desse território, a gente tem que sempre remeter ao imaginário que é criado, né, de vastidão desse território. A gente falou que, né, os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo. Ele não é o primeiro. Mas a ideia que a gente tem dos Estados Unidos, que foi criada através de livros e filmes, até desenhos, é de que os Estados Unidos ele é quase que infinito. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desse livro aqui, On the Road, e a sua adaptação cinematográfica, que também recebe o nome de On the Road. Inclusive, essa adaptação ela foi feita pelo diretor brasileiro Walter Salles. Né? O livro é escrito pelo Jake Kerouac, que é um expoente do movimento beatnik, movimento de contracultura, que vocês vão estudar, né, melhor em história, talvez em literatura, né? E aí, né, o livro e o filme vão ter ele como um protagonista, um cara que ele viaja, né, do leste dos Estados Unidos ao oeste dos Estados Unidos. Ele faz duas vezes essa viagem, né? E é claro, né, nessa viagem aqui a gente vai ter a descrição desse território amplo dos Estados Unidos. Se a gente olha aqui a imagem, né, tanto do livro quanto do filme, a gente percebe o quê? Um horizonte amplo, quase infinito, mostrando o quê? Mostrando a amplidão, né, o tamanho desse território que é quase infinito. E aqui do lado a gente tem um filme Thelma e Louisa também que, né, é um chamado road movie, que é um filme de estrada, né, que essas duas amigas aqui elas começam a viajar para os Estados Unidos e a gente já olha aqui na capa, né, que um horizonte, né, incrível aqui, deslumbrante, mas um horizonte infinito, né? O território dos Estados Unidos ele é infinito e essa ideia é construída nos filmes, tá bom? Foi só um adendo aqui, um parênteses para a gente pensar, né, em como que o cinema, a literatura, ele constrói um imaginário, né, uma ideia nossa. Bom, e aí a gente entra, né, na expansão industrial. Né? Como que vai ocorrer essa expansão industrial? Vamos lembrar, né, que na região nordeste dos Estados Unidos, né, lá
naquela região que eu apontei onde tinham as 13 colônias, né, principalmente as colônias bem ao norte, a gente vai ter, né, primeiro, uma grande quantidade de recursos minerais. Por quê? Porque essa região ela é formada por planaltos, né, e tem uma grande quantidade de escudos cristalinos, onde você ali encontra diversos tipos de minerais. Tá? A gente vai ter nessa região o surgimento de manufaturas. Tá? Então, as manufaturas elas vão ser muito importantes para esse processo de desenvolvimento industrial, já que a manufatura ela é um embrião, né, do que a gente conhece como uma indústria. Né? As manufaturas elas vão ser ali não vão ter a mesmo tamanho, a mesma escala que uma indústria, mas ela é um embrião dessa indústria. Você vai ter uma grande quantidade de artesãos, né, enfim, de mestres de oficinas que vão produzir produtos em escala muito maior a do que era produzida por um artesão sozinho. Né? Então, o artesão ele produzia só um produto, enquanto que dentro dessa manufatura a gente vai ter a produção seriada de produtos, ou seja, vários produtos. Outro fator importante, né, para essa expansão industrial é a guerra de secessão, né, entre o norte e o sul. A gente vai falar um pouco melhor sobre ela mais à frente. Né? Vamos lá para essa guerra. O que vai ser a guerra de secessão? Né, vai ser uma guerra ali, na verdade, né, muita gente até confunde de forma ingênua, né, dizendo que era uma guerra pela libertação das pessoas escravizadas, né, dos negros escravizados. Só que não é bem assim. Né? Essa guerra ela vai ser uma guerra de dois projetos econômicos. Né? O primeiro, que é o projeto do Norte, ele vai ser um projeto industrial, vai ser um projeto calcado em desenvolvimento industrial. Né? E por que vai ser importante a libertação, né, dessas pessoas escravizadas? Porque não existe indústria se não existe consumo. Né? Você vai produzir para quem se não tem consumo? Para ter consumo, as pessoas precisam receber salário. Então, o trabalho trabalho forçado, o trabalho através da escravidão, ele não gera nenhum tipo de recurso financeiro para a pessoa que é escravizada. Ela trabalha gratuitamente, né, de forma forçada, mas trabalha gratuitamente. Então, não era bom, né, para um projeto industrial que você tivesse uma grande porcentagem da população, né, ali, enfim, escravizada, sem poder receber salários. Já o outro projeto, vou tirar aqui minha cara da frente para vocês verem, é o projeto agrário escravagista. Né? Como que vai ser como é que vai ser caracterizado esse projeto? A gente vai ter, primeiro, uma base agrária, né? uma base produtiva agrária. Então, você vai ter a produção ali mais ao sul dos Estados Unidos, né? De gêneros agrários como o algodão, como o tabaco, né? E outros gêneros ali, por isso cana-de-açúcar também, enfim. E você vai ter como base trabalhista, né, a formação de uma grande quantidade de pessoas escravizadas trabalhando. Então, por isso que alguns autores, e eu vou utilizar essa terminologia, vai dizer que esse projeto do Sul era um projeto agrário escravagista. Né? O projeto industrial do Norte era um projeto mais ligado para dentro do território, né? Ou seja, né, você produzia esses produtos para as pessoas que viviam dentro do território, né? Exportava, mas esse lucro ficava concentrado ali. Já o projeto agrário escravagista é um projeto ligado ao exterior, né? Já que esses produtos eles eram produzidos principalmente para os países da Europa. Né? Então, esses produtos eram levados ali para a Europa e transformados em outros produtos. Né? Então, o tabaco vai virar fumo, né? Cigarro, etc. E tal, o algodão vai virar roupa. Só que isso não vai acontecer nos Estados Unidos, vai acontecer fora dos Estados Unidos. Né? E aí, qual o projeto que vai ganhar? Vai ser o projeto industrial. Então, um projeto industrial ganha, né? Vence essa guerra, né? E consegue estabelecer ali o fim da escravidão e também, né, como um motor do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né, o processo industrial, vai colocar a indústria como motor de desenvolvimento. Bom, a gente vai ter também um modelo fordista, né, que vai surgir já depois, no final do século XIX e início do século XX. Né, como que vai ser ali caracterizado esse modelo fordista? Né? Esse modelo fordista, primeiro, ele é criado pelo Henry Ford, né, dono da fábrica Ford, esse nome não é à toa, né, e ele vai pegar as ideias do engenheiro chamado Taylor, né? E aí o Taylor ele vai fazer o quê? Né? Frederick Taylor, se não me engano, o primeiro nome do Taylor. Enfim, ele vai criar o Taylorismo, né? Que ele vai dizer o seguinte: olha, os trabalhadores eles precisam reduzir o tempo que demoram para produzir um produto, né? Para produzir uma quantidade maior de produtos.
Ford vai pegar essa ideia e vai aplicar o que a gente chama de uma esteira. Ele vai pegar o chassi do carro, vai botar numa esteira, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa esteira vai levar o carro à frente e os trabalhadores eles não vão se mover em direção ao carro, aos produtos. Tudo vai estar próximo aos trabalhadores, cada trabalhador vai ter uma função para ser exercida, ou seja, você vai ter uma grande especialização dos trabalhadores. Então, por exemplo, você vai ter um cara aqui que vai mexer no motor. Esses caras aqui vão mexer na lataria, esses aqui vão colocar uns adereços. Então, cada pessoa ali na esteira vai ter uma especialidade, vai cumprir só aquela especialidade. Então, o cara ele se torna especialista naquilo, então ele faz aquilo muito rapidamente, né? O Charlie Chaplin ele vai ironizar isso no filme, né? Ele vai colocar ali o trabalhador que de tanto apertar um parafuso, de tanto apertar uma engrenagem, quando ele sai da fábrica também fazendo um movimento de apertar a engrenagem, né, de tão repetitivo que era esse movimento. Isso vai garantir, né, essa esteira, essa grande produção, vai garantir uma produção em massa, ou seja, uma grande produção industrial. Só que isso sozinho, né, não basta. Então a gente vai precisar de quê? De um aumento salarial. Por que um aumento salarial? Porque você aumentando o salário dos seus trabalhadores, os trabalhadores eles consomem mais. E se eles consomem mais, né, você vai produzir mais. Né? Então, digamos, o trabalhador aqui da Ford ele não vai comprar um carro Ford. Né? Ele é um trabalhador, né, fabril, ele ganha muito pouco. Só que esse trabalhador ele vai consumir. Então, ele vai consumir num restaurante, vai consumir na lanchonete, né, no pub, num bar, enfim, vai comprar roupa. Então, isso vai movimentar a economia e aí as pessoas né, de quem ele compra isso, os donos dessas lojas, restaurantes, etc. e tal, vão poder comprar esse carro forte. Então, você garante uma circularidade da economia. E aí, a gente vai ter trabalhadores bastante disciplinados, né, para cumprir todas essas funções aqui. Você precisa ter ali uma formação quase que militar desses trabalhadores. Né? Era muito comum até o Ford ele não contratar pessoas que não fossem protestantes. Então, por exemplo, trabalhadores católicos, ele não contratava. Por quê? Porque os católicos eles são permitido, né? Enfim, não sei questão religiosa muito bem, mas muitos católicos consomem álcool. Então ele Ford pensava, olha, se eu contratar um cara que consome álcool, ele pode, né, acabar ali no final de semana exagerando no álcool, e aí no domingo que ele deveria estar descansando, ele vai estar lá enchendo a cara, né, vai ficar, né, vai tomar um porre, né, no outro dia vai ficar ali com uma dor de cabeça, enfim, com uma ressaca muito grande, e não vai poder trabalhar. Então o Ford ele dava preferência ao quê? A pessoas, a trabalhadores protestantes, né, porque são abstêmicos. Então, tem toda essa questão, né? Você tinha inclusive a construção de vilas operárias, né? Ou seja, as pessoas viviam em vilas que eram construídas pelos patrões, né? Que eram construídas pela empresa, pela indústria. E aí, né, assim, era favorável, o trabalhador tinha uma casa própria, mas por outro lado você tinha um controle muito grande dessa classe trabalhadora. E, por último, né, o American Way of Life. Desculpa, por último não, penúltimo. O que é o American Way of Life? É um estilo de vida americano, né? Então, esse estilo de vida ele vai ser amplamente exportado por desenhos, programas de televisão, pela música, filmes, né? O cinema vai exportar, até a literatura mesmo, que é o que é um modo de vida americano, é um modo, né, que vai o quê? Que vai traçar ali como você deve se portar diante do mundo. Então, esse modo de vida americano ele vai ser muito baseado no consumismo. Ou seja, né, você é importante pelo que você consome. Então, se vocês olharem nessa imagem, uma geladeira totalmente cheia, o menino ali segurando um monte de coisa, um monte de alimento, né? Só que isso a gente vai, né, não vai ter só, vai ser só na questão alimentar, né? Você vai levar isso para outros patamares. Então, por exemplo, você tem que ter uma casa própria, essa casa tem que ser grande, tem que ter um jardim, você tem que ter um carro, esse carro tem que ser muito grande, consumir bastante combustível, né? Você tem que ter a roupa da moda. Então, tudo isso ali vai construir um modo de viver americano, né? Que vai ser exportado para o mundo. Então, é por isso que é muito comum a gente ver o quê? A gente olhar para as pessoas e as pessoas elas estarem com roupas que remetem a produções culturais dos Estados Unidos. Então, por exemplo, aquelas jaquetas de time, né? Jaqueta de jogadores de futebol, de basquete,
né? É comum a gente andar na rua aqui, né? Claro, durante o inverno, né? Ninguém é doido de usar aquilo durante o verão, e encontrar pessoas com aquela jaqueta, né? Mas por quê? Porque viu num filme, né? E aí começa a usar aquela jaqueta. Então, no filme, né? Aquela jaqueta é utilizada só por estudantes, é que todo mundo utiliza porque acha bonito. É a própria utilização da calça jeans, né? Calça jeans veio dos Estados Unidos, tá? Antes disso, você tinha outros tipos de calça que eram amplamente utilizados. Calça jeans vai vir depois. E esse modo de vida americano ele vai ser muito importante para isso aqui, para as empresas multinacionais estadunidenses. Parece ter uma contradição, né? A gente fala multinacionais estadunidenses. Mas é porque essas empresas elas têm sua sede nos Estados Unidos, só que elas atuam a nível global. Então, todas essas empresas que eu coloquei aqui, né, elas não atuam só nos Estados Unidos, elas atuam em vários países, sem deixar de ter, obviamente, sua sede nos Estados Unidos, onde que lhe garantem uma série de vantagens. Né? Por que o American Way of Life é importante? Porque se a gente quer se vestir, né, quer consumir como os estadunidenses, né, a gente vai consumir as marcas deles. Então, isso vai ser importante para a expansão e para a aceitação dessas empresas multinacionais. Lembrando que, né, antigamente o mundo ele era bem protecionista. Então, né, se você, por exemplo, era chinês, você só queria utilizar a roupa tradicional chinesa. Tá? Só que com o surgimento do American Way of Life, da globalização, essas empresas multinacionais vão entrar na China e mudar ali o modo de viver dos chineses. Como exemplo, assim como mudou o nosso. Bom, e a gente chega na parte de regionalização. Como que vai ser a regionalização dos Estados Unidos? A gente botou aqui uma regionalização bem básica. A gente vai ver aqui, né, que é dividido entre o Nordeste, as planícies centrais e o Sun Belt. O Nordeste a gente pode também conhecer como Rust Belt, né? E aqui o Sun Belt vai pegar ali uma parte da região sul, né, do leste até o oeste, mas na região sul. Vamos lá, então. O Nordeste. O Nordeste ele vai ser conhecido durante muito tempo como Manufacturing Belt. Por que vai receber esse nome? Por causa da grande quantidade de manufaturas e depois das indústrias aqui nessa região. Como a gente já falou, nessa região vai ser ali o local onde surge a indústria norte-americana. Né? Por que vai surgir ali? Por diversos fatores locacionais. A gente vai ter aqui, por exemplo, os grandes lagos, que vão fornecer, através das hidrelétricas, energia para essa produção industrial. A gente vai ter o Oceano Atlântico, que vai permitir o escoamento dessa produção industrial. A gente vai ter uma grande quantidade de mão de obra, já que aqui vai ter uma concentração populacional maior do que a do Sul. Né? Uma concentração populacional e uma mão de obra que era liberta, né? Não uma mão de obra escravizada. Só que, nos últimos anos, né, a partir da década de 80 e 90, essa região aqui ela vai passar por um intenso processo, né, de desconcentração industrial, ou seja, várias fábricas vão sair dessa região, migrar aqui para o sul dos Estados Unidos e também para a China, para a Tailândia, para outros países em busca de quê? Né, principalmente de salários mais baratos, ou seja, uma mão de obra mais barata. Tá? Existem outros fatores? Existem, mas a mão de obra é o principal. E aí, essa região vai começar a ser conhecida como Rust Belt, né, que vai ser o quê? Um cinturão da ferrugem. Por quê? Porque várias fábricas vão começar a ser abandonadas. Plantas de fábricas, né, que não vão ser transportadas, né, partes de aço, né, vão começar a enferrujar. Então, esse Rust Belt tem um sentido literal e não literal. Né? Então, né, não só você vai ter o fechamento das fábricas, como essas fábricas vão ser abandonadas e vão enferrujar. Então, vai ser uma região que hoje nos Estados Unidos concentra uma grande quantidade de pobreza. Né? Por quê? Muita gente dependia dessas fábricas, e às vezes uma cidade vivia em torno de uma fábrica. Né? Todo mundo na cidade tinha um emprego naquela fábrica, e quando essa fábrica ela fecha, né, ela não tem mais emprego para a população. Então, a população ela passa a ficar desempregada, enfim, isso vai gerar um alto grau de pobreza. As planícies centrais, né? As planícies centrais, né, que está aqui marcado só essa zona aqui em vermelho, mas a gente pode pegar aqui uma parte do Texas, enfim, uma parte aqui do meio oeste dos Estados Unidos também, né, que vai ser ali vai ser uma região que vai concentrar uma grande produção de cereais, né, que é importante para o planeta. Né? Que cereais são estes? Soja, milho, né, trigo. Né? A gente
por exemplo, aqui no Brasil, consome uma grande quantidade de trigo que vem dos Estados Unidos. Até por isso que é importante, por exemplo, o dólar estar barato. Porque se a gente quiser comprar trigo, né, dos Estados Unidos, se o dólar estiver muito caro, o trigo aumenta o seu preço. Essa região ela vai ser dividida em vários cinturões, né? Que cinturões vão ser esses? O cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão da soja, né? Vão ser divididos em vários tipos de produção. Só que isso vai ter um problema ao longo do tempo, né? Que vai ser o desgaste do solo. Então, o solo dessas regiões aqui elas vão começar a ser desgastados. E aí, para você recuperar esse solo, é muito difícil. Então, o que eles começaram a fazer nos últimos anos? Eles começaram a rotacionar o uso desses solos, né, em dois tipos de cultura. Então, num ano planta soja, no outro ano planta milho, enfim, para tentar ali evitar o desgaste do solo. Né? Só que o uso excessivo é um dos principais fatores para o desgaste do solo, na verdade. E o Sunbelt, né, que vai pegar aqui do oeste até o leste dos Estados Unidos, só que nessa parte mais ao sul. Né? Você vai ter uma grande concentração, né, do setor petroquímico, principalmente aqui no Texas. Né? É comum a gente ver no desenho, né, personagens aqui do Texas com muito dinheiro. Se não me engano, nos Simpsons sempre aparece alguém aqui do Texas querendo comprar o time de Springfield, né, porque os texanos têm muito dinheiro devido ao petróleo. A gente vai ter a formação de tecnopolos aqui nessa região aqui do oeste, tá? Principalmente o Vale do Silício, né? Que se a gente for pensar aí em termos para se aproximar da gente, né? É onde vai ser ali produzido, desenvolvido o Facebook, o Google, Uber, várias dessas empresas que, né, trabalham através ali da internet. Essas indústrias, né, que vão se concentrar aqui na região do Sunbelt, né, muitas delas migradas aqui da região Nordeste, elas vão ser muito importantes aqui na fronteira do México, porque ela vai manter uma grande quantidade de trabalhadores, né, imigrantes aqui concentrados na região sul dos Estados Unidos. Ou seja, vai impedir a passagem deles para o interior dos Estados Unidos. Tá? Um dos objetivos é justamente esse. Tá? Não foi à toa que várias fábricas vieram para cá. E é claro, né, aqui você tem uma mão de obra muito mais barata do que a região Nordeste. Bom, e os Estados Unidos hoje? Né? O que a gente pode falar dos Estados Unidos hoje? Os Estados Unidos, quando acaba a Guerra Fria, ele tem uma grande hegemonia cultural e militar. Né? É só a gente lembrar que 80% das salas de cinema do Brasil passaram, exibiram Vingadores Ultimato. Né? Ou seja, para vocês perceberem o poder cultural que os Estados Unidos têm no mundo e a hegemonia militar, porque os Estados Unidos têm uma grande quantidade de bases espalhadas pelo mundo, uma grande produção bélica, né, e um exército extremamente treinado. É a maior potência econômica do mundo até hoje, né, ali rivalizando com a China. Só que os Estados Unidos, passou por um grande processo de desconcentração industrial, que não vai afetar só o Nordeste, vai afetar os Estados Unidos inteiro. Muitas fábricas migraram para a China ali na década de 90, principalmente, tá? E isso fortaleceu a China, né, economicamente. Os Estados Unidos vai passar por uma grande crise em 2008, uma crise econômica que vai abalar as estruturas ali das empresas capitalistas norte-americanas, né, principalmente os bancos, né, vão ser os grandes atingidos, né, por essa crise de 2008. Né, por quê? Porque você vai ter um estouro ali da bolha imobiliária. Não vou ter como falar muito agora sobre isso, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada depois é bom. E, por fim, né, hoje, devido a essa desconcentração industrial, como eu falei, a China se fortaleceu. Né, se fortaleceu economicamente, principalmente durante a década de 70, 80 e 90. E a partir dos anos 2000, a China começa a despontar como uma potência militar e até cultural. Né? Se vocês perceberem, é muito comum em filmes hollywoodianos ter a presença de chineses. Tá? Isso não é à toa, porque a China consome muito filme, consome muita coisa, inclusive filme. Né? Ou seja, a população chinesa é a maior do mundo, então isso garante a ela, né, garante à produtora uma grande segurança ali. Então a gente se pergunta, né, seria uma nova bipolaridade nos Estados Unidos e a China? E a gente vê aí no meio dessa pandemia que a China desponta ali como né, uma liderança global, enfim. Então tem toda essa disputa entre China e Estados Unidos, né, tanto econômica quanto cultural e militarmente. Para terminar, eu vou deixar com umas dicas culturais. Né? Quais são essas dicas? Um documentário chamado Indústria Americana, que vai falar muito sobre essa relação entre os Estados Unidos e a China. Tá? Muitas empresas chinesas, né, foram para os Estados Unidos.
Tá disponível na Netflix, então quem tiver. E o livro On the Road, né? Quem quiser assistir o filme também é muito bom, né? Mas o livro também ele pega ali uma parte, né, da história dos Estados Unidos, né, da contracultura ali na década de 40, 50, então os movimentos beatnik, hipster, né, uma gênese ali do movimento hippie, né, que era um movimento que questionava aquilo que a gente falou do American Way of Life, ou seja, né, aquela vida em que a pessoa lá entra para a faculdade, compra casa, cria uma família ali nuclear, né? Enfim, então questiona todos esses rótulos dentro do American Way of Life. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi um pouco difícil fazer essa primeira gravação, mas enfim, espero que o resultado tenha agradado vocês. Até a próxima, gente.